para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres nesse programa. Senhora. Presenças admiráveis. Muito incríveis. Temos aqui a Zoe, que estava ontem na cobertura. cubaninha. E a nossa cubaninha. E temos aqui também presença ilustre. O Conrado, que eu também vi ontem. Bonitinho. Você estava também nas manifestações. Boa. E eu quero saber o seguinte, sem muita... Sueirinha cultural. Não, sem muita interrupção. Claro, vinhetinhas, e vinheta, né? sim. Isso eu vou tentar. Como é que vocês avaliaram as manifestações de ontem? As manifestações de ontem foram, ao meu ver, muito vitoriosas, Emílio, no momento que eu estava na Avenida Paulista e conversei com amigos aí do Brasil todo. Eu estive também nas manifestações do impeachment da Dilma. E o que eu vi ontem lá foi uma manifestação muito maior em termos de volume de gente do que a gente viu nos outros momentos. Agora, caminhando pela Paulista, vindo até o programa, a gente viu a Avenida Paulista limpa, sem ser depredada, sem nenhum incêndio, nada disso. Até me chamou muita atenção que grande parte da imprensa falou que só tinha 125 mil pessoas e aquela outra dos opositores, cerca de 15 mil. Então, aquilo ali, para mim, me chama muita atenção, como a gente vê a realidade diz uma coisa e a imprensa nos diz uma outra coisa, né? Então, a gente tem esse grande choque. Ao meu ver, uma coisa que ficou clara ali é um apoio da população como um todo ao presidente da República, muitas das pessoas apoiando o presidente na figura dele, e muitas outras também combatendo toda essa ideia de cerceamento de liberdades que a gente vive hoje. Então, ao meu ver, nesse primeiro momento, deveria, ao menos, servir como um alerta a todos os outros membros dos outros poderes, dizendo, a população apoia essa pauta do governo, a população foi às ruas, espontaneamente chamada pelo governo, mas de maneira espontânea, de todo o Brasil, lotaram Brasília, lotaram São Paulo, Porto Alegre, Brasília foi a maior da história de Brasília, 400 mil pessoas. Porque é uma coisa incrível, Brasília, aquele eixo monumental, eu estava palestrando lá sexta-feira, ele é gigantesco, e encher aquilo ali de gente é muito difícil. Então, ao meu ver, agora a gente tem duas grandes lutas, né? Vamos ver qual será o passo adiante. O que o presidente irá fazer, porque ontem ele deu um ultimato, dizendo que chamaria o Conselho da República, que é algo que só foi chamado na história do Brasil durante o governo Temer, para fazer uma intervenção lá no estado do Rio de Janeiro. E a gente sabe que o Conselho da República, ele é feito para o chamamento do estado de sítio, do estado de defesa, alguma intervenção. Vamos ver aí se será apenas um blefe do presidente ou se ele vai bater o martelo nessa pauta, porque, ao meu ver, o barulho das manifestações pelo Brasil já serviria por si mesmo para sinalizar um sinal de alerta aos outros poderes aí, para que eles pudessem agir de maneira mais clara e mais transparente. E esperar também que o judiciário caia em si, né? Vendo essas manifestações, essas pessoas se jogando para a rua e parem de usurpar, né, das suas competências. Quem sabe eles não esperam o Bolsonaro chegar, né? Eles chegarem no limite para o Bolsonaro fazer alguma coisa. E porque, assim, eu vejo que dá para evitar essa briga. Vai ser uma briga que vai prejudicar muito o país. Tem reformas em andamento, tem várias coisas. E para a eleição ano que vem vai prejudicar muito. Então eu espero, sinceramente, que o Alexandre de Moraes caia em si e fale: calma, vamos conversar, vamos sentar e conversar. Por quê? Porque o que eu tô vendo é que o Bolsonaro falou: olha, se não der um stop, eu vou ter que fazer alguma coisa. E estão chamando o que o Bolsonaro agora de antidemocrático. Mas o Bolsonaro é obrigado a fazer alguma coisa. Se o Alexandre de Moraes, né, não tem limites, o Bolsonaro vai ter que colocar limites nele. Ou a gente vai esperar o quê? Que todo mundo seja preso? Então, mas aí é um colocando limite no outro, não é? Correto? Não, o Bolsonaro está na dele. Pera lá. Emílio. Esse sistema existe para um não ter mais poder que o outro. Para quê? Para equilibrar. São os poderes. São os poderes, os três poderes que a gente tem. Só que acontece, na minha humilde opinião de uma besta. Não fala assim. De uma besta, uma Não fala anta. assim de você, velho. Pergunta tola. Eu não vejo muito os deputados, os senados, que esses são os caras. O Congresso. O Congresso. O presidente, né, da Câmara, do Senado. O Congresso quieto. Eu não entendo por quê. Por que o Congresso está quietinho? Assim, ao meu ver, em primeiro lugar, fazer um comentário. Essa própria ingenuidade da juventude, né, de achar que o Alexandre de Moraes vai recuar, não vai ter recuo nenhum. O que a gente vê agora vai ser um ataque cada vez maior. A partir de então, da fala do Bolsonaro, pode ter certeza que o STF vai chamar todos o discurso dele, a fala dele, para dentro do inquérito. Sim. O inquérito que vale a pena a gente lembrar, Emílio, para chegar no teu ponto de vista, que é um inquérito ilegal.
uma abertura de inquérito pelo judiciário, ela é proibida no Brasil. O inquérito no Brasil só pode ser aberto pela polícia ou pelo Ministério Público. E por que o judiciário não pode abrir o inquérito? Pelo princípio da imparcialidade. Ele não pode ser o autor, o investigador e o juiz. Isso tudo não pode ficar na mesma pessoa, sob pena de não haver justiça. Órgão acusador e órgão julgador. Aí é que tá, não. Então, como mas que aí, faz isso aí? Mas pera lá. Não. Beleza. Se não pode, beleza. por que faz? E como que faz pra não fazer? Aí eu Então. já te respondo. Tá bom. Mas, Já, aguarda. beleza, a gente entende tudo isso. Mas o cara encontrou uma brecha ali. Ele encontrou essa brecha. Pra deixar o cara em prisão... prisão Domiciliar. Não é domiciliar, Domiciliar, é prisão preventiva. Preventiva. Sim. Ele deixa em prisão preventiva e ele vai jogando pra frente. Fala, não, isso aqui estamos resolvendo aqui o negócio. Ele vai jogando pra frente. Porque a gente sabe, constitucionalmente, isso não rola. Não pode, vai sim. rolar. Mas é o quê? É pra segurar até 22? Qual é o plano? O que tá por trás disso? É calar essa galera, calar os caras da direita? Qual é o pensamento por trás de tudo isso? Todos os... o establishment, mas a gente sempre falou, o establishment, que é o poder constituído, desde a chegada de um presidente independente lá, fora do establishment, Bolsonaro chegou lá por uma congruência de astros, vamos dizer assim, né, e a vontade popular que não aguentava o que a gente vivia até então, apareceu um único candidato, que era ele, que falava de maneira veemente contra as outras forças, e o Bolsonaro acabou ganhando. No momento que ele ganha, todo mundo que estava no poder acaba perdendo o seu poder cada vez mais, e eles não vão deixar isso acontecer. Não é porque o Bolsonaro ganha as eleições e a esquerda perde que a esquerda vai chegar, olha aqui, Bolsonaro, pega o poder pra ti, é um presente nosso. Isso nunca vai acontecer. Então essa guerra vai ser extrema. E aí, Emílio, quando tu falas, olha só, mas esse inquérito que ele é completamente legal, como é que a gente tem que obedecer isso? Não é necessário obedecer. E aí o Bolsonaro deixou muito claro, eu não vou mais obedecer as ordens do Alexandre de Moraes. Mas é desobediência civil. Não é, e eu vou... Lógico que é. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Claro que é. Mas deixa ele falar. Uma questão objetiva. Mas, senhores, olha só, eu vou trazer uma informação. Deixa ele falar. Tem um próprio precedente do STF de 1996 que diz que não é necessário tu cumprir as ordens ilegais, as ordens inconstitucionais, mesmo contra a justiça. Inclusive, a gente teve essa mesma situação acontecendo com o Renan Calheiros. Você se lembra que o Marco Aurélio mandou que o Renan Calheiros se apresentasse e ele não cumpriu as ordens? E por que não aconteceu nada? Por causa desse precedente. Então, existe um precedente em relação a isso aí. Eu sei que, para mim, a fala do presidente ontem foi muito combativa, foi muito robusta o que ele falou, né? Se nós pensássemos na história, foi como se ele atravessasse o Rubicão quando o Júlio César vai em direção a Roma. Se ele não ganha a batalha, ele vai ser condenado à morte. E foi esse o passo que o Bolsonaro deu ontem. Então, Emílio, nesses termos aí, a gente tá vendo o establishment que não quer abrir mão do poder, vai lutar até as últimas consequências. A gente viu ontem uma coisa que me desagradou muito, me chamou muita atenção, foi, eu não quero usar uma palavra forte, assim, como canalha, mas a abertura do Jornal Nacional de ontem. Quando eles dizem que os golpistas estão fazendo atos democráticos, roubando as cores da nossa bandeira. Aquilo ali me deixou completamente constrangido enquanto cidadão, e o que a gente está vendo é que essas pessoas que viram as mesmas manifestações que nós, o povo no Brasil todo se manifestando, dizendo que não aguenta esse nível de cerceamento, a imprensa como um todo, aqui eu sei que o Sami, né, me puxa as orelhas em relação a isso, mas a imprensa como um todo parece que não viram as mesmas coisas que nós. Então a gente está num momento muito duro aí para nossa realidade. Porque a gente viu... eu também... É até esquisito a gente ver uma coisa na rua e depois ela é divulgada de uma outra maneira, né? Exato. Como estavam falando, que tava todo mundo preocupado, o que vai acontecer? Será que vai... Até a Paulinha, alguém chegou para pô, Emílio, vai ser... Não sai de casa. O que vai acontecer? Vem exército aqui, durante toda a semana criou aquilo. A gente tem que comprar coerência, né? No sentido quando de... você... Claro. Sempre teve a facção ali pedindo intervenção militar desde os protestos da Dilma. Mas e elas têm que ser tratadas como uma corrente. Não, mas pera lá. Mas deixa eu te falar. A gente viu essa manifestação. Tem criança, velho, senhor, pai, filho, moleque. Agora, era uma galera que tava lá. Agora, eu não entendi se isso era um apoio a Bolsonaro. Eu não sei se era um apoio. Tinha apoiador e tinha gente que estava pela liberdade mesmo. Que essa era a pauta principal. Todo mundo sabe. Então, isso é um pedido de... Mas isso é uma insatisfação, né, Emílio? Geral da população. Eu acho. É que hoje a gente tem um alvo comum. Lá em 2013, quando a gente começa no final de maio, início de junho, com aquela mobilização espontânea nas ruas, que a gente teve até então, eram as maiores manifestações do país, as pessoas não tinham uma pauta específica do que estava acontecendo. Ninguém tinha uma bandeira para carregar, alguma coisa para pedir especificamente. Agora não. Agora a gente sabe, olha só, o judiciário, o STF, ministros... Vamos deixar claro, não é contra o STF. Exatamente. É contra um ministro e outro do STF, vamos dar os nomes, Alexandre de Moraes, e o Barroso, né, pelo TSE, que
caem numa insatisfação da população quando vem direitos serem usurpados. Prisões ilegais, prisão de parlamentar, prisão de jornalista, censura da revista Cruzoé quando veio com aquela manchete acerca da investigação do amigo do meu pai, do Toffoli com o Odebrecht, com a mulher dele. Por que isso foi censurado e a imprensa não ficou braba? A Globo até então dizia, foi uma censura horrível. Agora não, agora a gente vê o candidato da oposição aí, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi solto por esse mesmo STF, por essas manobras, por essas ginásticas. Avalizado pelo Cássio Nunes. Avalizado pelo Cássio Nunes, nomeado por ele. Que fique claro. Tá bom. E o inquérito, que é ilegal, concordamos que é ilegal, tiveram vários pareceres emitidos pelo Augusto Aras e pelo próprio André Mendonça, favoráveis à legalidade do inquérito. E é aí, Conrado, meu querido Conrado, sabe que eu gosto de você, que a gente tem dificuldade em encontrar eco entre o discurso e a prática. As obrigações solenes dele e a realidade. E é esse o problema. Tudo isso é narrativa. Narrativa, dados os objetivos da realidade. Me diz onde eu menti. Sabe que não é. Sabe que não é. Nesse grande ponto, o que a gente tem que pensar numa linha direta para nós atentarmos aqui é que o povo agora tem uma bandeira para lutar. Ir às ruas, deixar claro o que está contra, o que não concorda. Ontem eu achei muito interessante os cartazes chegarem em outras línguas. Tinha em alemão, tinha em francês, tinha em inglês, tinha em espanhol. Mundo entender. Todo ver o que está acontecendo. Não, em inglês denunciando o... E tudo errado, hein? Precisa melhorar o inglês. Tudo no CC. Ok, mas chegou nos jornais europeus e americanos, né? A denúncia do ex-conselheiro do Trump, que foi preso 4 horas no aeroporto. Exatamente. Um absurdo. Então, isso aí, o que aconteceu com vocês? Vocês estavam lá, né? Vocês estavam lá naquele... Claro, eu palestrei lá. Vocês são conservadores. Vocês são conservadores. Vocês já leram o Economist, falando da New Left? Não. Procure saber. Vocês estão bem desinformados. Bota a minha carinha aqui, Magal. Bota a minha carinha aqui. Eu posso comentar. Eu sou sincera, melhor falar que eu não li do que querer, né? O perigo do mundo é a New Left. É uma ameaça da esquerda iliberal. The Economist. Isso aí, mas esse é o grande ponto. Mas é o que eles chamam de liberal denial, né? As negações dos liberais. Os liberais pedindo cada vez mais com que as liberdades sejam cerceadas. É uma coisa... Mas é o duplo pensar do George Orwell, né? No 1984, quando as pessoas conseguem pensar duas coisas ao mesmo tempo. Eu tava conversando... Não vou falar o nome de um colega de vocês que eu tava agora no almoço. Ele dizia assim, eu sou lulista. Cara, mas peraí, o Lula falou que vai cercear as mídias. Jesus. E ele deu um bug no milênio, no meio do almoço do cara. Porque, cara, como tu defende um cara que tá acabando com o teu emprego. Mas, ô Conrado, você não acha que no fim vai ser isso? Que não é esse caminho que a gente tá indo? Qual? Uma grande censura. Mas a gente já tá vivendo isso. Não. Eu sei. Aqui tá começando. De leve. Não. A gente tá falando agora. Não, a gente tá falando agora o seguinte. Porque quando a gente fala liberdade, acho que liberdade é um negócio que a gente tem que ter. Se você não tiver liberdade, você tá fudido. Tá ferrado. Essa aqui já morou em Cuba. Pois é. Você pode ter tudo. Se você não tiver liberdade, acabou. Não existe que nem vida comer. sem Que nem, E pra recuperar... Mas é que tá. Aí a gente tava falando o seguinte, por exemplo, na China agora, os caras proibiram o videogame pra menor de 18, só pode jogar sábado e domingo 1 hora. 3 horas por semana. Das 8 às 9. Só que começa onde? Começa aquele negócio. Agora tem a pandemia, você só pode sair das 7 às 8. Agora você não pode publicar isso na rede social. Mas a China Então, a China nunca teve liberdade, né? Nós, ao menos, estávamos acostumados com tudo isso. Sim, mas ela começa a te pegar no pequenininho e você vai se Mas, senhores, mas eu vou te dizer toda a nossa grande linha que a gente viveu. Qual é a primeira vez que o STF começa ataque a Constituição deliberadamente? Quando do impeachment da presidente Dilma, quando eles dividem o impeachment em 2. Não, ela só vai perder o cargo, mas não perde direito político. Aquilo já é uma afronta direta. Lewandowski, né? Lewandowski. E aí... Agora... Tem uma coisa assim, dentro existe a Constituição. Sim. E o que precisaria para ficar dentro da Constituição? Porque o que fala assim, olha, isso não é previsto na Constituição. Essa Constituição tem 1000 mandamentos, cara. A Constituição é 1000 mandamentos. Mas, Samir, para ter ideia, a pena de morte é prevista na nossa Constituição. Em caso de guerra, mas tá lá prevista. Então, até a pena de morte tá dentro da Constituição. Mas o que faz? O que vai mudar agora? E aproveita e responde aquilo lá que eu tinha perguntado antes. Tá, a chamada que o Bolsonaro fez ontem para o Conselho da República, que eu até agora ainda não vi se ele vai dar esse passo adiante ou não, porque é um passo muito grave. O que é isso? É chamar o Estado de Defesa. E aí sim, o que é o Estado de Defesa? O que é o Conselho da República? Ele vai chamar ele, o vice-presidente, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, com o líder
da maioria, o líder da minoria das duas casas. E além disso, são chamados 6 pessoas, 2 escolhidas pela presidência, 2 pelo Senado, 2 pela Câmara, que serão ouvidas para saber quais serão os próximos passos. Se nós chegarmos daí, Morgado, já te respondendo a tua pergunta anterior, num limite de um estado de defesa, de um estado de sítio, que é mais grave que o estado de defesa, aí nós poderemos ter a supressão de alguns poderes do Brasil. Isso é algo bem grave de existir. E tá na Constituição. Vocês entendem? Ou seja, é um papel constitucional, Tomara que a gente não chegue até lá. E aí, quando eu comentava da ingenuidade da juventude, achar que o Alexandre de Moraes, achar que essa vão recuar. Mas a Câmara tem que aprovar. Mas o Senado. Não é o Só- presidente falar, o Senado... É isso aí, mas por isso tem essa reunião. Mas tá sendo chamada, né? Isso é grave ser chamado. Então, mas quem resolve é o Senado. E o que o cara tá buscando é liberdade. Vocês conseguem destrinchar pra mim qual é o interesse do Alexandre de Moraes? Estão falando um cara que é ditadura, ele quer prender os caras, o interesse político. Qual é a ideologia na tua cabeça, na cabeça de vocês, do protagonismo do Alexandre de Moraes? O que ele quer além do poder? Ele tem alguma intenção com algum partido? Qual que é a dele, na visão? Mas a intenção que eu enxergo, Zuc, é o seguinte: quando a gente viu o inquérito da Cruzoé contra os ministros, todos esses ministros, a imensa maioria deles, tem casos muito graves a serem resolvidos. Gilmar Mendes tem caso muito grave a ser resolvido. O próprio Alexandre de Moraes, com as suas relações com as empresas de viação que ele tem aqui, tem coisa para ser resolvida. Toffoli tem coisa para ser resolvida. Eu acho que o grande objetivo deles é, se isso aí seguir, vai acabar plenamente com a destituição deles. Inclusive, o pedido de impeachment que o Bolsonaro faz ao Alexandre de Moraes, se vocês lerem, vocês vão ver que o Bolsonaro está pedindo desculpa, quase que com vergonha de fazer um pedido da destituição de um ministro. E o que a gente está vendo aí é que eles estão se autoprotegendo para não caírem das suas cadeiras. Né? Mesmo porque é Suprema Corte. Aí eu concordo O que você acha, Zoe? Aí eu concordo com você. Mas é Suprema Corte. Os verdadeiros freios e contrapesos Se não da tiver República Federativa do Brasil e rodar, é isso. são os rabos presos de cada um com cada um. Esses são os verdadeiros Não, e freios e também contrapesos. eu acredito que é roubalheira, né? É isso aí. Porque parou, né? A mamata parou. Então, mas vamos eles lá. estão querendo, A de mamata alguma parou. forma, que o Bolsonaro não se reeleja ano que vem. Posso fazer Se uma não parou, perguntinha? diminuiu bastante. Né? Então, mas vamos lá. Você não respondeu a pergunta lá, porque são muitas as perguntas e a gente tem tantas dúvidas e tal. O que aconteceu com o cara lá no negócio que teve em Brasília? Nem sei o que foi aqui. O Adrilles estava lá. O Miller. Assim, ó, existiu aí a conferência da Ação Política Conservadora, foi um evento maravilhoso, foi muito... A grande força do CPEC, quando ele acontece lá em Brasília, é trazer as pessoas que têm um pensamento conservador, se relacionando com o público e conversando entre si, para a gente saber que a gente não está sozinho e tem esse espírito de comunidade no pensamento que dá força para as pessoas, inclusive irem às ruas quando for necessário. Esse cidadão, até onde vão minhas informações, eu fui apresentado a ele lá, ele era consultor do Trump e ele é o responsável pelo aplicativo Getter, que é uma espécie de Twitter. E ele teve lá uma providência, e quando ele vem sair do Brasil, não existiu nada além disso lá. E aí, quando ele tem a sua saída, ele é chamado para uma salinha para dar explicações do por que ele estava aqui. E agora desmonetizaram vários perfis, dessa plataforma. E ele deu? Pelo visto deu. Mas aconteceu ontem, Emílio. Então, como eu estava nas manifestações, eu não pude entrar em contato. Jason Miller. O Jason Miller, um cara bonachão ali, tratou todo mundo bem, cortês, pelo que eu conversei, não... Chamaram na salinha? Ele ficou 4 horas, eu acho, preso antes de ir para os Estados Unidos. A Polícia Federal tem notícias de que ela começou a monitorar as movimentações do Steve Bannon com o Eduardo Bolsonaro. Sim. Eu não estou julgando nada, só estou repercutindo o que está acontecendo. Agora, então, a gente não deve se surpreender com movimentos como esse. Ô, Conrado, eu queria fazer uma pergunta pra você, você que gosta muito da filosofia. Eu queria, assim, falaram que o ato foi antidemocrático. Falaram que iam tomar tiro. Falaram que ia ter rifle. Falaram que gente ia morrer. Antidemocrático. Isso não seria fake news de toda a mídia? E esse inquérito das fake news que usam, né, pra prender um monte de gente e desmonetizar, toda essa turma não deveria estar nesse inquérito das fake news? Mas o problema é que eles são seus próprios julgadores, né? Aí tá o grande problema que eu comentava logo no início, da parcialidade. Tu não pode ter um autor, um investigador e um juiz na mesma pessoa. Agora, como é que eles serão condenados a isso, ao meu ver,
Meu amigo Alba, o que tu traz aqui, cara, a criminalização de fake news, esse é o assunto mais grave que a gente pode ter. Porque quem é que vai dizer o que é verdade e o que não é? A gente viu que o STF está criando agora uma plataforma de notícias para dizer o que é verdade e o que é mentira. E eles vão chamar jornalistas, e eu pergunto se eles vão chamar algum aqui do Pânico para trabalhar lá, vão chamar a Miriam Leitão como jornalista, bom, né? Ou influencer, será que eles vão chamar o Conrado? Ou vão chamar o Felipe Neto? Para dizer o que é fake news, o que não é fake news. Por exemplo, naquele caso da Unicef, que eu faço análise dos dados, né, e trago para as pessoas, olha só, isso aqui o que está acontecendo, a informação é essa. Eu fui taxado como fake news. E aí, eu tinha que estar na cadeia? Eu deveria ser preso por conta disso? Como é que eu iria recorrer? Porque hoje em dia, senhores, a gente tem que levar em consideração que nesses processos ilegais, os advogados não têm acesso à totalidade do processo. Olha o nível que a gente está vendo de censura já. Então, desde que começa com o Lewandowski, passa pela destituição do chefe da Polícia Federal nomeado pelo Bolsonaro. Tudo isso é Bom, tem mais de 120 atos do STF, tem uma listagem, né, do STF agindo contra a presidência da República. Nós já estamos no estado precário, senhores. Fala, Dami. Zoe, muito bem. Eu preciso fazer um break para a rede. Um break, a gente continua aqui. Então é o seguinte, vou fazer um break rapidinho para a rede. Reginaldo manda bala. A gente continua aqui na Panflix com a Zoe e com o nosso querido Conrado. Vamos lá. Jovem Pan. Muito bem. Marinho, a pergunta do Marinho. Só vamos ser, enfim, qualquer um que assistiu o que aconteceu ontem, o discurso em São Paulo foi até mais beligerante, chamou de canalha, enfim, deu nome aos bois, personalizou a discussão e aí sim acirrou ainda mais os ânimos entre essa disputa de poderes. Obrigado. E cada ação gera uma reação. Isso é a terceira lei de Newton, a lei da vida. Então, eu queria te perguntar, porque é o seguinte, a gente já vê Ibovespa hoje afundando, o dólar bateu 5,30 agora. E a gente vê a economia no atoleiro sem maiores perspectivas. Puta, lá vem. E vem a questão da PEC dos precatórios, que o STF, junto na figura do Fux, tem um papel fundamental em ajudar a parcelar os precatórios, que seria a única forma do governo federal ter um espaço orçamentário para poder viabilizar o Renda Brasil, que é a grande aposta para poder ter uma perspectiva ali de trazer novos eleitores para o ano que vem. Como é que você enxerga esse impacto? Porque, para mim, o fosso entre os poderes só aumentou e isso tem reverberações no mundo real. Claro. Mas é que tá, Marinho. O mundo onde tudo dê certo, onde tudo funcione, não serve para o mercado, né? Porque a Bolsa de Valores, por exemplo, se ela tiver uma estabilidade, os ganhos não são extremos. Os ganhos são extremos quando a gente tem grandes oscilações. Então, em termos de política, essa guerra serve muito a quem está nessa grande especulação. Qual é o outro problema que a gente tem em relação a isso aqui? Que o povo em si, como um todo, ele vota com o governo se a economia tá boa. Se ele tem comida no prato, se ele tem com a gasolina que ele pode andar, se ele pode comprar o gás. Isso o povo precisa. Ele não tá nem questionando se é por causa da pandemia, se a economia a gente vê depois. Ele não tá nem interessado. Não é à toa que o Bolsonaro, que a gente teve no governo, um aumento da porcentagem do imposto de renda agora sobre os dividendos de 15%. Isso aí vai aumentar uma espécie de liberação para as pessoas mais pobres, cobrarão dos mais ricos e dali vai vir dinheiro para continuar com os benefícios financeiros, benefícios econômicos, para tentar manter uma reeleição no ano que vem. Essa é a minha visão. Você acha que é por aí, tá? Então, me fala uma coisa. Vamos lá. Vamos entender. Vamos entender a coisa, porque é o seguinte. A gente tem que entender. É que nem o Waze. Quando você não sabe onde você vai, você põe no Waze, ele te dá o caminho. Te dá um caminho. Agora a gente vai ter aí... Eu acho que o Bolsonaro ele foi pra lá pra pedir o povo pra não derrubarem ele. Eu acho que foi isso. Essa manifestação. Tá, mas olha só, mas Emílio, mas é muito claro, com esse povo todo na rua, tu acha que vai ter impeachment do Bolsonaro? Então, mas vamos lá. Louco. O Bolsonaro ganhou a eleição, correto? Sim. Ficou lá. Ele ganhou a eleição meio sem o sistema... Zero sistema. O sistema não gostava. Porque esse povo que saiu ontem, se você pegar, é o mesmo perfil que estava na manifestação da Dilma, aquelas manifestações velhas. Eu falo de orelhada, eu não sou expert, mas pelo que eu vi. Grosso. Aí o que acontece? Esses caras deram o golpe. Eles deram o golpe lá atrás. Que golpe? O golpe na Dilma. Foi golpe. Peguei. Foi golpe. Golpe político. Brincadeira sadia. Tá, ótimo. Não, ele acredita. Brincadeira sadia. Pergunta lá pro Dudu. Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha. Que Deus tenha misericórdia. O Eduardo Cunha entrou, também foi embora, largaram ele sozinho. Porque político é assim. Abraça quando precisa. Político abraça quando precisa, um beijo no demônio, um beijo em Deus e vamos embora, porque é o poder. Aí o que acontece? O público, essa galera, viu no Bolsonaro o cara que ia dar um jeito no Brasil.
Eles viram no Bolsonaro esse jeitão do Bolsonaro, meio do exército, meio não sei o que. Falou, pô, precisa de um cara para botar ordem no negócio. O Bolsonaro entrou e não fez o acordo necessário. Aí os caras falando, esse cara não vai governar. Nós não vamos deixar esse cara governar. Nós vamos deixar esse cara rainha da Inglaterra, a gente toma um negócio. Lembra lá no começo lá do Botafogo, do Nhonho? O Nhonho põe na isso. O Nhonho jogando, porque você sabe que essa nossa Constituição é meio parlamentarista. Sem esse cara, o cara mais importante é o cara que está ali, ó, para votar os negócios, para segurar, tal, fazer esse jogo. Desde essa época, é uma chantagem atrás da outra. Claro. E o Brasil encalacrou. Parou. Ele encalacrou para 2022. E a gente está nessa... Terceiro turno eterno. Desde que o Bolsonaro... Para mim, aquilo ontem foi o começo do primeiro turno. Senhores, mas olha só. Porque o que o Bolsonaro falou é eleitoral. É candidato. Total, não, mas discurso eleitoral. Mas numa manifestação, tu vai lá para ter um discurso mais enérgico. Não é uma coisa falar nas redes sociais, uma coisa de falar para 1 milhão de pessoas. Mas... Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres. Uma grande audiência aí. Já estamos ganhando do Fantástico. Bom, hein, Delari? Zoe Martins está aqui com a gente, a nossa querida cubaninha, ela que já veio várias vezes aqui no programa Pânico, esteve ontem na transmissão aqui da Jovem Pan, foi um sucesso das manifestações. Temos aqui também presença ilustre do Conrado, o nosso querido Fernando Conrado, também entra toda semana aqui. Estamos falando da manifestação, estamos batendo um papo sobre tudo isso que aconteceu. O papo era se era campanha ou não de Bolsonelson, é isso que você abordou no intervalo. Voltando para vocês. Ele estava com a palavra. É porque assim, ó, a pergunta que o Emílio fez foi o seguinte: como é que o Bolsonaro chegou lá e tudo ficou emperrado? Senhores, o Bolsonaro ganhou as eleições porque não tinha outro candidato. Perfeito. E ele continua não tendo outro, não tem outro. Quem é que vai ser o candidato dos conservadores? Não tem. Porque o resto todo mundo progressista, Sérgio Moro, a favor do aborto, é contra a arma, né? As agendas da ONU, todo mundo é progressista nesse negócio. Só sobra o Bolsonaro, então por isso que ainda não tem um outro nome. E aí, senhores, a gente tem que lembrar que antes da pandemia de 2020, o Brasil vinha gigantescamente bem. O principal número, para mim, Fernando Conrado, o principal deles é a queda no número de assassinatos. A gente despencou no primeiro ano isso aí, são vidas sendo salvas, esse ano despencou de novo, então a gente tá vendo que o Brasil tá num outro fôlego. Por conta da pandemia, e aí a gente viu o Supremo tirando o poder do presidente, passando para os governadores e para os prefeitos, a gente viu todos esses cerceamentos do fica em casa, fica em casa, fica em casa. A economia entrou em colapso no mundo todo. No Brasil caiu e não caiu nem tanto como se esperava. E agora busca-se uma retomada. Eu acredito que até 2022 nós vamos ver numa guerra declarada em relação à economia, como eu estava falando para o Marinho antes aqui no nosso intervalo. O povo, quando está com suas condições econômicas boas, ele vota com o governo. Sim. Né? Quando ele tem comida, gás, gasolina, ele vota com o governo. Quando ele não tem isso, ele não vota com o governo. Perfeito. Então, certamente o governo aí já está aumentando impostos de dividendos, tudo isso, para aumentar sua receita, aumentar o erário e poder continuar a dar equilíbrio à população e poder tentar equilibrar um pouco mais o que foi essa grande crise que a gente viveu nos últimos 2 anos, agora 21 e 20. Fazer uma pergunta para Zoe. Ô, Zoe, como é que eu queria saber da tua perspectiva. Você vem de um lugar onde o cerceamento a liberdade de expressão não existe. Como é que você analisa com a tua trajetória de vida isso que vem acontecendo no Brasil? É muito parecido com o que acontece em Cuba. Como eu falei ontem, que a fala repercutiu bastante, a gente vai perdendo a nossa liberdade por fatia, né? Eles estão fatiando e aí o que me preocupa é que a esquerda, como até agora eles não estão sendo censurados, eles comemoram a censura da direita. Sim. Só que uma hora a censura vai chegar neles também. E é isso que eles não perceberam ainda. E continuam apoiando os censuradores. Agora, a Bolsa, só complementando, a economia, assim, tá longe de ir bem. Tem a pandemia, afetou todos os países. Todo mundo. A gente tem um problema da dívida pública, um problema sério da dívida pública. Você falar assim, a economia do Brasil não perdeu tanto, é verdade. Mas se a gente pegar o dólar, se a gente pegar todas as moedas do mundo, o Brasil tá nas que mais se desvalorizou. Por quê? Porque existe uma falta de perspectiva de aprovação de reformas, tudo. Eu não estou querendo falar isso é culpa do Bolsonaro, porque eu acho que é um discurso muito raso. Agora, eu entendo muito pouco de direito e peço a ajuda de vocês. É censura o que o STF faz. Eu acho um absurdo você ser acusado e não ter acesso ao que você foi acusado. Agora, Emílio, você estava explicando que isso, a nossa Constituição deu poderes meio que limitados ao STF.
Aí o Conrado falou, ó, dá pra você fazer um estado de defesa. Então esse que seria o que tá em jogo agora, dentro das 4 linhas? É isso que a gente tá falando? É um chantageando o outro. Mas o que tá na... não é. lei? Não, porque senão... É disputa de poder. É briga de poder. É briga de Não, poder, tudo bem, meu amor. mas tem uma lei, tem uma Constituição, e a gente ou muda a Constituição, porque senão... É o Senado que faz Mas em condição de mudar a Constituição, como tá, a política como está agora, mudar a Constituição, eu acho muito arriscado. Não, nem existe, porque assim, ó, senhores, mas uma coisa básica em termos de direito, a gente só tem uma nova Constituição quando a gente tem uma quebra de regime, tá? Então a gente teve lá a independência do Brasil em 22, a gente teve a Constituição de 1824, depois a gente tem a República, a gente tem a Constituição de 37, depois a de 46, depois a de 67, com o ato de 69, depois quando a gente teve a redemocratização, a gente teve a de 88. Então, todas as Constituições é só numa quebra, então não vai ter uma nova Constituição, isso aí vocês tirem da cabeça, tá? Isso aí tá acontecendo no Chile, vocês viram que lá eles estão acabando com a polícia dentro da Constituição deles, né? Agora, Sami, o que tu leva no frigir dos ovos, se a gente fosse fazer uma análise jurídica dos fatos, seria mais ou menos por aí. Não, é que eu quero entender. Seria mais ou menos por aí. Mas aí o Emílio tá certo. É um apertando o outro. Isso aí é um chantagem no outro. Mas que é isso que tá previsto nas regras no papel, do jogo. sim. Nas regras do jogo, sim. E tudo isso que tu fala é constitucional. Quem que tem que ir embora? Lógico que não. Zoe tem embora, Pilates. tá louca? Não, tem almoço quadrilhas. Ela tá morando lá. Por que você tem que ir embora? Almoçar com o A Bolsonaro. Zoe emagreceu, hein? Tá mais bonita. Ai, graças Você a tá Deus. bonita. Não, você não vai embora, não. Mas ela jantou muito Tá bem louca? ontem. Eu vou embora. E hoje, Você acha que é assim? Ela tem Você aula vai de onde? Você Zumba. falou, vou embora. O que você vai fazer? Não, é porque eu achei que ia fazer do meio-dia às 13. Ela tá Meio-dia com às- fome. Você quer ir embora? Das Ela tá 12 às desde 14. Não, não Mônica, quero ir cara. embora. Então vai embora, não. Vai fazer igual o careca, Deixa ela vai ficar aí. embora, pô. Fala a Não. realidade que ele tem que fazer. Qual Tem é o prova na compromisso? faculdade. Ela tem uma prova na faculdade. Se ela não fizer, ela não vai se tornar uma advogada Ela tá tão na rápido PUC quanto ela agora. esperava. Sério que você tem que ir embora? Vamos fazer igual Não, o não vai careca, embora, vamos não. deixar ela aqui. Amanhã eu estarei no morning de novo. Não, que Você morning. entrou na Jovem Pan, você Não, trabalha não vai em todos. embora, não. Agora acabou. Fica mais. Já era, assim, acabou. Eu tô como Não, não vai embora, não. contratada por hora. Não, não vai embora, não. Antes de você ir embora, só uma Contratado. Ô, questão. Zoe, Pode fazer. Você saiu na treta ontem Não com pode. a... Amanda. Klein. Com a Klein, né? A Klein é canhoteirinha, né? Ah, vá. Mas é meio burguesinha. Ah, mas é burguesinha. como todos, né? É canhoteiro. É canhoteiro Do Gero. Canhoteiro do Gero. Quem não gosta? Isso é a pior coisa que existe. Canhoteiro que pede com vero. Pois é, porque se fizesse o que prega, né? Mas não. Prega uma coisa, faz Esses outra. canhoteiros, eu conheço os canhoteiros, eu conheço todos aqui da rádio. Eles vão no Gero e pedem o couvert. Sabe quanto é o couvert do Gero? 40 na pau. cabeça, 40 pau. 38 Mais 100 de estacionamento. Isso aí. Esses canhoteiros são os piores. 55 da antiga fórmula. Pede um vinho pra você ver. Essa é a New Left. Né? O mundo tem que tomar cuidado. O mundo tem que tomar cuidado com essa turma, porque essa turma tá na Economist. Tá lá. Piquíssima, mídia piquíssima Economist. Verdade. Que é o grande perigo que a gente está correndo hoje. As novas gerações, não é? Acredito que pra gente... Nós já estamos mais pra lá, que você tá com cabelo branco também. Eu Ainda passo tem um pouco ainda. Corpinho do Depois- Cajuru. Tá bom assim. Corpinho do Cajuru. Já era, amigo. Nós estamos na antessala de mas eu Deus. acho que ontem eu consegui destruir, né? Jantou. Não, jantei cedo. Consegui Falei que ela destruir a jantou bem. narrativa dela. Ela jantou muito bem ontem. Lindamente. Pegou. Qual foi a treta? Só pra quem não escutou Qual que a foi? panflex. Ah, que começou a me aconteceu? chamar de bolsonarista, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu não sou bolsonarista, eu sou a favor da liberdade. Se agora quem defende a liberdade é o Bolsonaro, é o único que a gente tem, vou apoiar o Bolsonaro. Mas ela foi com o intuito de me atacar como se fosse ruim ser bolsonarista. No Eu prefiro pessoal. mil vezes ser bolsonarista do que lulista, né? E aí eu falei pra ela que ela pode continuar apoiando o que ela apoia, a esquerda, mas quando chega ao poder, vão calar a boca dela também. Falei desse jeito e dei um exemplo da revista mais famosa de Cuba, do dono, né? Que apoiou o Fidel, o golpe do Fidel, inventou mortes, colocou nas costas do Batista pra colocar o povo contra o Batista e depois se suicidou na Venezuela por peso na consciência. Oi? Durante o exílio dele na Venezuela. Se exilou na Venezuela porque perdeu a revista. Foi assim que o Fidel agradeceu, né? E desapropriou a revista dele. E eu falei pra ela isso, que agora ela tá apoiando, não calaram a boca dela, mas quando chegarem ao poder, vão calar a boca dela também. Foi isso, basicamente. Entendi. E aí, eu como cubana, meu sangue ferve um pouco. Eu falo gritando. Eu acho que a gente tem que ser livre para falar o que pensa.
pensa. A partir do momento que você tem cautela, eu tô cauteloso. é o que irrita Cláudio ele, ela Cautela. duvida, Claudinho Cautela. cara. Olá, Cláudio Cautela, ele tem muita Cautela. cautela na O Cláudio Cautela. Cara que ela O Cláudio faz, é como se Cautela. você estivesse falando besteira, sabe? O Cláudio Cautela, ele é cauteloso, assim. Ele gosta. Ele toma banho. Ele toca um violão. Ele toma muito cuidado. Cláudio Cauteloso. O Cláudio Cautela, ele não entra em friagem, sabe? Vento encanado. Vento encanado. Não pode tomar O cara banho. sai de japona. Sempre tem um pullover. Sempre anda de guarda-chuva. Então, quer dizer, é complicado esse negócio, porque eu acho que a liberdade foi difícil. Na época dos milicos, eu vivi a época dos milicos. Tomou. Pô, era uma censura pesada, cara. Você não podia falar, vinha escrito, isso você não pode falar. Mas eu vou só te interromper. Mas naquela época vinha uma parte que tu não podia falar, né, Emílio? Ó, essa parte tu não pode falar. O resto podia. Hoje tu não pode falar nada. Entrava uma receita de Milico bolo. foi terrível. Foi terrível, mas hoje a gente tá vendo coisa pior. Nós só não estamos tomando choque ainda. Não, calma. Então, mas agora. Mas agora. Os perfis estão todos Calma. acabando. Não, parei, senhores. Mas pera lá. É pior, senhores. lá. Estão Agora- acabando com as edições todas. Antigamente era uma partezinha de outra que não podia falar. Pode ficar pior. Não, mas hoje- agora a liberdade, ela eles tiram a liberdade de você de uma maneira que vai ser o seu bem. Sim, mas Então, é a democracia. Então É bom uma pra coisa- você. Então é uma Pela coisa. democracia. É uma coisa que o cara vai te engabelando. Deixa Ele que eu vai falando, cuido, deixa Ele que eu fala, resolvo. Deixa que eu resolvo pra você. Sim. É a Você tá Chiquinha desse- protegendo Aí é o que tá o nhonho. perigo. Aí é que tá o perigo. Aí que eu E as acho. pessoas gostam, né? Muita gente gosta disso. Ah, o Estado paparicando, Mas o Estado mas cuidando, exato, perigoso Mas demais. Porque o Estado, nenhum político quer ser criticado. Todo político, se depender Quer ser dele, paparicado. ele Claro. censura. É óbvio. Ele Claro, censura. sem risco, claro. E cabe nós que estamos aqui trabalhando todo dia levar a informação que a gente tiver, do jeito que a gente pode, pro cara poder jogar e escolher o político senhores, dele lá pra frente. Mas vê se tem cabimento alguém ser preso porque criticou um funcionário público. Sim, é um absurdo. Vocês entendem o nível? E fora isso, quando eu falo que hoje a gente está vivendo coisas pior em termos de informação censurada, que o regime militar, que no regime militar vinha um jornal, ó, essa parte não pode, essa não pode, essa não pode. E o resto do jornal chegava às pessoas. Hoje em dia o jornal todo está sendo acabado. As pessoas se comunicam pela internet, que estão tendo a desmonetização, que estão tendo seus canais fechados. É o jornal todo, meio de informação, fora do ar. Porque o grande público assiste o quê? Assiste o Pânico, assiste o Pingo nos Is, assiste o Morning. Ninguém mais assiste a Rede Globo lá. Assiste. Assistem, tá? Assiste. Assistem por causa do acesso. Mas Nossa, as faz pessoas tempo que eu não preferem assisto. assistir lugares onde tem o debate de duas visões de mundo, com pessoas Então, mais ponderadas. mais o cara que assistiu o Jornal Nacional ontem, Sim. que o William Bonner fez aquele Jesus discurso, sabe? Cristo. E o cara foi na manifestação, ele viu aquela velharada, criançada, acabando. Aí Ele eu- fala, porra, esse cara... Eu vou fazer um comentário. Esse cara tá mas de Emílio, sacanagem. Emílio, aí eu vou fazer um comentário aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Para aí, o cara vê 1.400.000 pessoas na vida. Na Avenida Paulista. E aí ele tá vendo a empresa dizer que foi 100 mil pessoas que estão ali. Pô, parece, os caras estão me mentindo sobre 1.400.000 pessoas na rua, que a gente teve um dizendo que tinha 100, o que eles vão me mentir sobre o resto? Mas não foi a imprensa, foi a secretaria calcinha. do... É o calcinha. Não, mas todo mundo replicou. Replicou, né? Todo mundo replicou a fake A news. gente, também, Todo a gente mundo... também replicou aqui e falou, ó, a secretaria falou Mas tu isso. tá vendo que não, A gente ok, mas acha tu, tá, que mas, não tu, é, mas tu tá vendo que não foi. E aí tu fala, ó, eu acho que não foi. Mas então a Sim. informação oficial é essa. O que a gente viu na imprensa ontem, eles afirmando que foi esvaziada, que não foi tão forte assim. E aí, se eles te mentem sobre isso, eu digo por que pra não te você, mentem sobre o resto? Ô, E é meu aqui que a querido, gente se eu destaca, digo, ué. eu digo A pra você isenção uma de dar coisa. os dois lados. Não, eu vou dizer uma coisa. Não, tem dois lados. Não, como Não eu, tem o que eu dois tô dizendo lados. de fazer Tem um esse lado meio. verdadeiro. Não tem Fazer dois lados. observação. Tem 1.400.000 pessoas na rua, é só olhar pela janela. Eu vou dizer uma coisa Que pra não foi- foi um você. pouco mais. Não tem pouco nem mais. 1.400.000 e nem 120 não tem, 120 isso mil. aí. Não cabe 1.400.000. Cabe 600.000. Não cabe. É mentira esse Paulista. número. tá. É que você não viu Mas na aqui 1.400.000. Não cabe, Não, mas é o. cabe. Não. Por que eu falo os 1.400.000? Porque pode ter na rotatividade, na Dilma falaram que foi 1.400.000, tá? A que teve ontem, quem foi na da Dilma, a de ontem foi maior. Então, digamos que tenha 600.000 pessoas na Paulista, seja o máximo Não, possível. de qualquer tinha forma, 600 é bastante pessoas. Posso fazer uma pergunta na opinião Isso de aí, vocês, ó. Isso rapidamente? aí é que nem a Depois, urna. Depois. Isso aí é que nem a urna. Você não Por isso confia. precisa ter um. Tinha que ter papel. Precisa ter um Então, papel. Tem que auditar. Deixa eu te falar se é narrativa Manifestação ou impressa. não. A pauta que vocês trouxeram aqui, que nessa manifestação, duas pautas. Uma foi liberdade e outra anticorrupção, certo? Não sei se é narrativa, mas Queiroz foi abraçado no Rio de Janeiro. Queiroz foi uma invenção da esquerda? Queiroz é corrupto? Queiroz é querido? Interrogação. Meu Deus. Conrado, Pra vocês. Cara, pra mim isso tudo tinha que ser colocado em pratos limpos logo que surgiu.
Porque essa é uma mácula que a gente tem dentro do governo Bolsonaro. Dá que a uma gente queimada, enxerga. né? Pô, assim, ó, existiu ou não existiu? Se eu sou o Flávio Bolsonaro e eu quero o bem do meu pai e o bem da nação, o que eu faço? Olha só, senhores, me investiguem. Vocês têm aqui, ó, 90 dias pra me investigar. Depois disso, quem não achar nada contra mim, eu vou pro trabalho e toco o baile. Exatamente, é o que tinha que fazer. Ninguém falou fora Queiroz. Foi esse rabo preso que inviabilizou o que eu acho. Eu acho que isso deveria ser feito. Não foi feito. Exatamente. Tá ok, mas daí são outros 500. Se não foi feito, daí eu... Mas não dá pra falar que não tem denúncia de corrupção. Não, mas a gente tem que ter o senso de proporcionalidade, né? Sim. Pelo amor de Deus. O que foi que o Queiroz tirou lá? Não sei se é 1 milhão. Não, vai começar. Não dá pra comparar com o PTO, mas tá bom. Mas é desproporcional. Sim, mas quando fosse lá que não tem corrupção no governo, o que eu disse aqui? Cara, deve ter, mas é bem menor do que a gente teve antes. Sim, mas pra mim, até então, eu quero um mundo perfeito sem corrupção, quero. Mas por enquanto que tem aí, me serve. Essas manifestações, se tivesse acontecido há 2 anos atrás, provavelmente teria lá cartazes pedindo, bradando pelo fim do foro privilegiado. Hoje em dia, o pedido do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro para o Gilmar Mendes está ali garantidinho, e o foro privilegiado, o recurso contra esse foro privilegiado do MP do Rio, que colheu provas mais do que cabais e contundentes, que ele está envolvido sim, em organização criminosa, peculato e desvio de dinheiro público. Então, vamos dar nome aos bois. Meu ponto é o seguinte: Flávio Bolsonaro e toda mas o processo e toda de rede dele. processo de investigação, né? O Queiroz não tô defendendo o cara. Queiroz foi demitido entre o primeiro e o segundo turno. Sim, foi aí que deu o rabo preso. E qual era a chance dentro das 4 linhas para mudar isso tudo? É a lava-toga. Eu vou seguir esfregando na cara de vocês. Você acha que é fácil a lava-toga? Você já lavou uma toga? Um voto. Ele nunca lavou a toga. Um voto. É só ir lá e falar, lava minha toguinha. Um voto. Não era uma Gilmar Mendes, vem aqui que eu vou te ouvir na CPI. Pergunta pra ele, Vocês estariam Renan. pedindo impeachment do Toffoli e do Gilmar. E não estão pedindo mais. Como tudo mudou, né, Emílio? Como tudo mudou. Não, mas o que o rabo preso não faz? Então, mas o senador veio aqui, o próprio senador falou aqui, pô. Falou não lá, passa tem jamais. Não passa nunca. Mas Bom, não interessa. O importante é o seguinte: você sabe que você tá no inferno. Se você souber que você vive no inferno, você dá um jeito para se virar. O que a gente não pode ser é ser iludido. É a gente ter a cabeça e ficar sendo enganado por esses bandidos. Sim. Certo? É isso que a gente não quer. E a gente quer que o Brasil vá para um rumo bacana, um rumo legal, que todo mundo tenha prosperidade. Que o Brasil desabando hoje por Oi? disso. A bolsa Você precisa ficar lembrando. Porque o Zuckerman está perdendo dinheiro. Tudo. Porque... A bolsa é aquilo lá, sobe e desce. Não é sobe e desce. Sobe com as informações. Então mas você quer compra. o quê? Caiu, então compra. Não, mas não é que vai isso. subir de novo. Enche o carrinho. Eu não compraria nunca a Venezuela. Assim, essa questão que caiu, compra, porque vai subir... Não é nessa. Não é bem assim. Mas vamos ver mas cair Vale e Petrobras deixa sair comprado. Não, a questão é, as pessoas... A bolsa, eu não estou falando por perder ou ganhar dinheiro, eu estou falando que a bolsa trabalha com expectativa. De qualquer forma, o que aconteceu ontem mudou na perspectiva dos agentes econômicos, também não quer dizer do país todo, que o Brasil ficou menos interessante, ou seja, ficou mais instável. Quando você acha que a gente vai ter, Fernando e Zoe também, de volta, assim, pelo menos uma Brasil perspectiva, né? Não um Brasil feliz, sem problemas, mas assim... Ele quer um Brasil feliz. Só com o papai. Só depois das eleições. Só depois das eleições vai ser essa guerra incrível. Se eu falava Será que depois das eleições não vai continuar a mesma campanha? Não vai acabar nunca. É eterno. Senhores, olha só. É 30 anos até mudar esse negócio. 30 anos. Nós temos que mudar todo o establishment de funcionários públicos. Já passaram 3. Só falta mais 27. Vamos devagarinho. Uma hora a coisa vai melhorar. Então só um breakzinho rápido pra rede. A Zoe continua aqui. Você continua aqui. Não, mas vai dar uma de careca. Aqui é o careca. Deixa eu te falar. Ela tem prova na alfândega. Você lembra do Fidel? Você lembra do Fidel? Aqui é o Fidel. É o charuto que manda. Então a gente vai fazer um break rapidinho. Vai fazer um rapidinho. Zoe Martins 05 tá aqui com a gente. Entra lá no Instagram, que ela gosta muito. Ela não sai do Instagram. Como você sabe, hein, Emílio? Se você não tem Instagram. Eu não tenho. Olha lá. É a Zoe Martins 05 aí. A Zoe Martins está lá, você acompanha com ela. São as mensagens. É isso aí. Tem? E também o nosso querido Fernando Conrado está aqui com a gente, que é o seu Instagram. É Fernando Conrado. Fernando Conrado, exato. Sigam nas redes sociais. Muito elegante. Então vamos fazer o break rapidinho. A gente volta já para a Rede Jovem Pan e continua aqui na Panflix. Vamos lá, Reginaldo. Jovem Pan. Como você sabe Muito que eu bem. não saiu do Instagram, hein, Emílio? O que tem? Você tem perfil fake, Tem. Simplesmente Antônio. Eu não tenho nada. Eu fiquei vendo a manifestação ontem, fiquei acompanhando a Jovem Pan.
Fiquei o dia inteiro Você me assistiu, assistindo lá. então? Oi? Você me assistiu ontem, então. O Igor só põe uma imagem aqui da manifestação. Manifestação tinha 12. Tem 30 imagens, só põe uma aqui, que tem um careca que aparece aqui na manifestação. Ele pega uma imagem, Delari, não é? É incrível. Ele só pega uma e põe em loop. O que mais? Que Conrado, a gente está falando de candidato, né? O Bolsonaro deu um discurso de candidato, como você falou, vai ser essa briga até 2022. Qual você acha que vai ser a estratégia do Bolsonaro em 2022? Porque teve aquele grupo que tava lá com o Bolsonaro, aí depois virou as costas e tal. Como você acha que ele vai? Você acha que ele tá melhor preparado para 2022? E qual vai ser a estratégia dele para tentar manter os apoiadores do governo ou também fora do governo? A estratégia do Bolsonaro, ao meu ver, aí, eu acredito que ele navega sozinho nesse espectro da política mais vinculado ao conservadorismo. Não tem outro candidato que se apresente até então. Esperemos que tenha. Senhores, olha só, vamos deixar uma coisa clara. Eu quero que apareça cada vez candidatos melhores, cada vez candidatos mais íntegros, cada vez candidatos mais capacitados. Tu sabes que assim, ó, pô, o Bolsonaro, o jeito turrão dele, assim, ó, eu admiro muito o presidente pela coragem, né, mas eu tenho um estilo muito turrão. Pra gente que é um pouco mais sofisticado, né, que lê um pouco mais de livros, a gente tem que ter humildade pra gostar do Bolsonaro. Eu tenho humildade pra gostar do Bolsonaro, pra saber que ele é o que a gente tem, que não tem uma outra coisa. Eu sei que é uma coisa soberba de dizer, mas é isso aí, a gente tem que aceitar. Cara, esse é o presidente, ele tem as falhas dele nisso aqui, mas é a guerra que a gente tem. O que ele vai chegar lá mais preparado é sem nenhuma ilusão frente ao que foi tentado no primeiro tempo aqui no Brasil. Mas isso é um preconceito de brasileiro. Claro que é. Fala que ele é chulo. Claro que é, claro que é. Mas é a direita limpinha, que o problema, Emílio. Isso vem lá da monarquia, cara. Mas sempre. A gente não... Mas olha os nossos hinos, né? Porque é o seguinte, pra gente, o que era legal era o Fernando Henrique. Sofisticado. Tinha lencinho no terno igual o seu. Conrado, falava francês. O Bolsonaro, as pessoas consideram brega. É tudo cringe. Chineleiro do raio. Mas é que tá, senhores. O grande problema que a gente vive no Brasil é que é o seguinte, ó. Nós temos toda essa grande masturbação intelectual por parte dos apoiadores aí do conservadorismo, né? Do liberalismo. Cara, a gente não tá na Inglaterra, do Churchill, nem da Thatcher, a gente não tá na Áustria do Mises e do Hayek, a gente não tá nos Estados Unidos da Ayn Rand, nem do Washington, a gente tá no Afeganistão tomado pelo Talibã, meus amigos. Então, abra os olhos. Em vez de ficar um atirando no outro, com essas de direita limpinha, a gente tem que atirar dos inimigos. Ok, senhores, atirar no sentido figurado, né? No sentido conotativo e não denotativo. A gente tem que atacar os inimigos, essa batalha não tá grande e ela é longa e a gente não pode cansar. A gente tem que ficar atirando cada vez mais, trazendo argumentos, rebatendo. Então, quando o Alba vem dizer o que vai acontecer para o ano que vem, eu acho que o Bolsonaro chega muito mais preparado para governar do que ele chegou antes. Chegou com aquela ideia, ingenuidade, que conseguiu combater, viu que não deu e teve que fazer arranjos. E botou os inimigos dentro da cozinha, da gerência. Mas é que tá... Deram-se de braços com o que há de pior, mais corrupto, mais apodrecido nessa república. Vocês só defendem a liberdade e impunidade de bandido corrupto, cara. Mas, Marinho, olha só. Marinho, olha só. É uma narrativa escancarada. Mas eu vou te explicar por quê, mas é simples. É só jogo de espelhos, é cortina de fumaça, é perfumaria. Ninguém tá sendo preso. Qual é o valor afirmativo dele para 2013? Eu já vou te falar, senhores, olha só. O Centrão, que a gente chama, foi colocado lá pelo povo brasileiro. O povo votou no Centrão. Então, aqueles são os deputados que a gente tem. Eles representam o povo. Não interessa. Ok, mas esse não é voto. Esse é o sistema eleitoral. Então, tu tem que ter o apoio daqueles que chegaram eleitoral. lá. Tu vai querer o apoio de quem? Né? De rezar, de ideólogos, de filósofos. Não, tem que ter o apoio de quem tá lá dentro. Senão tu cai, senão os projetos não vão adiante, senão não passa. Imagina só o Bolsonaro brigar com a Rede Globo. Tem gente que acha que o Bolsonaro tinha que chegar... Aqui, ó, Rede Globo, 72 bilhões pra vocês. Mas agora o casal da novela vai na igreja, o casal da novela lá, não, vai ter homem que não beija homem, mulher que não beija mulher, vai acabar com esse negócio tudo, que é 72 milhões. Cala a boca de todo mundo. Foi assim que a gente viu governos fazerem até então. Agora foi diferente. O que o Bolsonaro aprendeu com isso? Eu acredito que ele tenha aprendido alguma coisa, ele vai trazer isso para uma governabilidade melhor, né, a partir de 2022. Se ganhar, né, senhor? Se ganhar. Não privatizou muito a ABC bem. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico, um programa muito democrático. Sim, é verdade. Democracia mais cauteloso. Tão democrático que não deixou o menino ir embora. Cauteloso. Eu vou agora liberar... a presença da Zoe, que tem um compromisso. Ela tem. Gratidão. Zoe, obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês. Você é uma pessoa muito querida aqui da nossa audiência também. Fez uma cobertura muito bacana ontem. Agradeço. E a Klein
Foi jantada? Amanda. Clarice? Há controvérsias. A Klein, Há controvérsia? Há controvérsia. a Klein, ela é da turma do Leblon. Clarice? Conhece a turma do Os Leblon? inocentes do Leblon. Os inocentes do Leblon. Fala umas coisas. Mas ela é gente finíssima. É gente Não, finíssima. é, com certeza. Ela é gente finíssima. Mas não- Muito bem. coisas- Eu vou agora liberar a sua presença encantadora Então nesse libera, programa. assina aí. Agradecer a sua presença aqui. A gente continua com o Conrado até o final do programa e discutindo Obrigada, gente. sobre essas Deixa ela aí. discussões. Amanhã eu Muito vejo bem. vocês. Boa, também. obrigado. Mas vejam que tudo cai para 2022. Tchau, Zoe. Ou seja, a gente ficou de 2013 a 2018 num terceiro turno, de 2018 até 22 num terceiro turno. E agora? É sempre o terceiro Mas, turno. mas senhores, mas aí é que tá. eterno. Tem uma frase que a gente tem que entender que é o seguinte: o que é crise? A gente está numa crise, né? O que é crise? É quando o passado não foi embora e o futuro ainda não chegou. Perfeito. Esse é o momento que a gente está vendo, e como eu falei para vocês, ninguém vai pegar o poder, que todo mundo adora ele, e passar. Não, é o Sam, ele, Tá. ele quer passar atrás da câmera. Ele quer fazer um Você também tá puta meninão, hein? Pode passar, não tem problema. Não, Agora mas você tá um puta Zé Passão atrás. Pô. Olha lá, ele cortou a imagem. flanelinha, vai, Arrumou a volta, imagem nova. estoura. 80 anos de Globo. Não, mas o que a gente estava falando então, quando crise é quando o passado não foi embora e o futuro ainda não chegou. E é uma eterna guerra pelo poder. Essa guerra vai ser longa, Emílio. O que interessa é que é o seguinte, ó, por que a gente está sofrendo censura? Por que a gente está sendo cerceado dos nossos direitos por todos os lados? Porque até então, nós nunca tínhamos chegado nesse limiar de mudar as coisas. A gente tá chegando no limiar. E aí, quando tu tenta mudar as coisas, né, o estado geral das coisas, que é o que a gente convém chamar de establishment, ele não quer ser mudado. Ele quer manter seus privilégios, seu poder, suas lagoças, seus vinhos, suas idas ao gero. E ele não quer perder isso aí de jeito Não, nenhum. não. O E essa- privilégio ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Então, Perdeu, né? então mas eu me atento por um detalhe. Que até então era uma coisa... Até então, antes de rede social, era todo mundo meio engabelado. Pelo Jornal Nacional, Exatamente. pela Folha de São Paulo, pelo não sei o que, tal, pelo UOL. A gente era meio engabelado. O Samidana falava na Conformidade economia. social. Você falava, beleza. A gente está vendo que tem um outro tipo de gente com voz e opinião hoje. Eu não sei se são conservadores, eu não sei dar nome. Não, tem todo mundo. Não, eu não sei quem Independente. são essas pessoas, eu não sei classificar. Se é conservador, porque tem muita coisa, liberal, não sei o quê, new left, é uma confusão. Eu vejo a pessoa normal. Tá. Essas pessoas hoje, elas estão se manifestando com o que elas querem, seja na religião, seja na política e tal. Eu vejo isso, eu acho isso positivo. Por quê? Porque você vê pessoas que até então não tinham voz, não se interessavam por isso. Perfeito. E repetiam o negócio. Hoje em dia eles já têm mais uma opinião, eles conseguem entender e O Brasil já mudou. O Brasil mudou. Nesse aspecto, mudou. Nesse Já aspecto eu não tenho dúvida. positivo. Mas eu penso isso é até mundial. A governabilidade. Isso aí. É a governabilidade da coisa. Porque fica um negócio muito... Ele fica muito... Como é que eu vou te falar? Muito estressado. É sempre muito estressado essa disputa. E aí o cara que está no governo, ele não consegue governar. Você viu em termos de pandemia. Sim. Em lugar nenhum do mundo o cara fez direito. Sim, mas é que... Por quê? Porque ele tem que... Como é que ele vai governar para o outro lado? Aí que tá, mas é que assim, Emílio... Tem várias partes da tua pergunta. Primeira delas, eu não sei se eles são, Conrado, progressistas, reacionários, conservadores. O que é isso? É muito fácil da gente identificar, Emílio. O reacionário é aquele que acha que o ontem era melhor que o hoje. Só pode usar cabelo comprido, mulher não pode usar calça, o homem não pode beijar homem, mulher não pode beijar mulher. Esse é o reacionário. O progressista é aquele que aceita qualquer mudança. Ah, chegou uma vacina, vamos todo mundo tomar vacina, tem que ser obrigatório. Vacina para todo mundo. Então, esse cara que abraça, ele adesista a qualquer nova mudança. O conservador é aquele que mantém a sua tradição, os seus costumes, aceita as novidades e testa para ver se serve. No momento que as novidades servem, ele incorpora para sua vida. É o famoso conservar melhorando. É isso que faz o conservador. E o povo todo brasileiro, ele é conservador. A nossa imensa maioria é conservadora. Não é à toa, Emílio, quando tu pergunta, pô, as redes sociais mudaram muito.
mudaram bastante. Porque até então a gente tinha o controle das informações na mídia tradicional. E a mídia tradicional fazia o quê? Te passava uma verdade, uma mentira no meio. E mais uma verdade. Tu não sabia o que era mentira. Só que tu não tinha nem com quem comentar. Tu comentava num churrasco. Como é que funcionava a vida antigamente? Né? Tu comentava no churrasco sobre a vida e de noite ia ver no Jornal Nacional o que era verdade ou não. Agora mudou. Agora tu vê o Jornal Nacional de noite e vai comentar com teus amigos que é verdade ou não. Então as redes sociais nos deram o quê? Comunicação. Quando a gente se comunicou, a gente começou a enxergar que tinha partes lá do Jornal Nacional que a gente não concordava. E aí tu via que tu não concordava, eu não concordava, o Zuc não concordava, o Sami não concordava. E a gente começou a entender que, vou ver mais pessoas que falam nas redes sociais. Foi assim que eu surgi, por exemplo, das redes sociais, dizer como é que eu enxergava o mundo, com a minha visão de mundo. Muitas pessoas se reconhecem com ela. É por isso que eu tenho bastante seguidores lá no Instagram. Se tu não me segue, me segue. Então, Fernando Conrado. Mas isso, para quem governa, é desinteressante. Desinteressante quando tu tá no poder. Então. Né? E mas quem manda é o poder. Quando tu está no establishment. Agora, quando é um que tem essa visão mais ligada ao conservadorismo, uma visão que procura o quê? Que a gente tenha menos secularização e nós temos mais agora uma conexão maior com a nossa religiosidade, né? Uma conexão maior com a metafísica. Por que a questão de religião é tão importante na nossa vida? E o governo abraça ela muito forte. Porque no momento que tu entende que existe um ser maior que tu sabe que tu é pequeno, tu sabe que tu não é o todo-poderoso, tu sabe que tua vida não tá só em si mesmo. E aí tu te conecta melhor, tu começa a entender os mesmos rituais. Agora foi o Rosh Hashanah, né? Rosh Hashanah. Shana Tová, para todo mundo aí, que teremos um ano doce, do dia final de tarde do dia 7 até o dia 8. A religião é para você se reconhecer no outro, você pertencer a alguma coisa. Ter compaixão. Mas isso não tem dúvida. A gente está aqui reunido e discutindo porque a gente tem o mesmo Deus. Ok. O nosso Deus tem um líder só. Isso. A gente tem um Deus. Isso. Por isso que a gente não sai daqui dando porrada no outro. Tal, por quê? Porque a gente tem os nossos valores são parecidos. Tem passeata na igreja. Então, isso é muito forte. Isso é muito... E ainda bem que a gente tem isso. Você pegar a Europa, cada um fala um idioma, mas tem um Deus. Claro. E por isso que aquilo se mantém ali. Porque senão é uma guerra atrás da outra. Mas um grande ponto, Emílio, que a gente tem... Mas o que eu digo para você é o seguinte, o governante, para governar a galera, porque não é na base do cada um faz o que quer. Claro não é na web. Não é na web. A web é cada um na sua e sem nada. O governante ele vai querer controlar isso. Monopólio. O Lula vai querer controlar. O Lula vai querer controlar no negócio social. Olha, isso aqui vai ser regulamentação. Anatel da web. Mas, senhores, não, mas parei, mas não, Emílio, eu tenho que te contradizer, tá? E te peço licença por isso. Por incrível que pareça, esse presidente que chama de golpista, de autoritário, é ele que está dando liberdade às pessoas. Exato. No dia 6, no dia anterior à manifestação, veio uma medida provisória proibindo qualquer decisão que retirasse os posts das pessoas das redes sociais. Olha, um presidente ter que dizer o óbvio, vocês não podem deletar os posts das pessoas das redes sociais, porque as redes sociais fez a nossa comunicação. Bolsonaro ganha por conta das redes sociais também, no momento que a gente reconhece os nossos valores, os nossos rituais, nossos hábitos morais e enxerga nesse presidente algo mais fechado com esses mesmos interesses. E é nesse momento que a gente tem uma grande transformação. A grande transformação que a gente tem no mundo hoje são quando as redes sociais acabam tomando lugar da antiga mídia. E aí parece que o Lira tá falando? Tá falando o quê? O Lira? Tem como colocar então? Quem inspirou Niemeyer e Lúcio Costa quando imaginaram a Praça dos Três Poderes. Colocaram o executivo, o judiciário e o legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre judiciário e executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim,
vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Muito obrigado. Obrigado, Que nada. E aí, Falou e não disse nada. Mas vamos tentar destrinchar o que deu, porque ele falou serenidade e respeito às leis. Aí uma pergunta sincera aqui a quem for simpatizante do presidente, diante do que ele disse ontem, vocês realmente querem um país em que o presidente não respeita as decisões do Supremo e define e define ele mesmo como a lei deve ser interpretada? Não, mas não é isso que aconteceu ontem, Marinho. Ele disse, não é isso que a gente tem no Brasil. Objetivamente, tem gente sendo preso. Tem muita. Ele é um sujeito que fala muito. Vamos abençoar. E fica no campo da ameaça. Até acontecer. Ele disse isso ontem. Se seria um critério objetivo para um crime de responsabilidade. Afinal, como é que isso se daria? Você chegou a aventar um cenário, mas... Mas ajuda assim, a gente a pensar. Mas aqui, Marinho, quando uma lei... Quando uma atitude do nosso poder judiciário, ele ultrapassa os limites legais, ultrapassa os limites da Constituição, eu quero um presidente que se negue a cumpri-los. Mas posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa pra você? Claro. Uma coisa é a legislação. Não, eu digo sim, mas não é isso, quem vai julgar o Careca? Não é. Não. O Bolsonaro, o Calcinha, esses caras querem tudo ser eleito. É só isso. Eu tô pensando na galera que tava na rua. Eu tô pensando no cara que pegou a bandeirinha e saiu pra rua ontem. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o grande erro aí foi o seguinte, porque uma coisa é o seguinte, eu tô dentro da lei, mas tem a moral. Sim. O que o Supremo fez de soltar aquele Arthur do Rap, não é moral. André do Rap. Isso. É um absurdo. O Lula. O Gedel, né? Arthur Lira. Paciência. Você entendeu? Você entende? A gente pegou aqui. O ministro falou assim: paciência. O que é que eu faço aqui? O que eu posso fazer? Eu acho que isso é que também pegou no cara. Porque você fala, porra, não tá certo isso. Então, Emílio... E vou dizer uma coisa pra você: nem é cara de qualquer cara que você perguntar, qualquer um. Porque até então a justiça é o que ajusta nossas tretas. Não é isso? Para que serve a justiça? Vou fazer um ajuste aqui da sua treta com a minha. E esses caras soltaram assim. Senhores, mas é que uma coisa. De uma maneira você falou, opa, tá errado. Exatamente. O que é? Não, mas tá na lei. Tá na lei, então a lei tá errada. Na Lava Jato tá todo mundo solto. Então, João de Deus tá solto. Pegando carona rapidamente que o Emílio falou. Então isso é que é o negócio. Essa crise também tem. Pegando carona no que você falou, eu cobri as manifestações e aí perguntava pra muita gente. E o Bolsonaro é o fim, porque muita gente falava, eu tô aqui por causa da mídia, que mente pra mim. Eu tô aqui porque estão prendendo pessoa. Eu tô aqui porque pelos inimigos que o Bolsonaro tem. Então o Bolsonaro acaba sendo o último degrau. Sim. Claro que tinha muita gente que fala, não, eu tô aqui por causa do Bolsonaro e tal. Sim. Mas ele acaba sendo o fim de tudo isso que ele me falou. Estão prendendo gente, estão censurando gente. Então, por essas ações arbitrárias, muita gente saiu da rua. Tá? A mídia tá mentindo, grande parte da mídia tá mentindo pra mim, por isso que o pessoal também saiu pra rua. Mas é que tu não tem ninguém mais pra defendê-lo. Tu não vê nenhum outro dos presidenciáveis defendendo. Não vê o Sérgio Moro se manifestando, até deu uma... O Collor saiu. Ciro Nogueira, governadores, não vê ninguém. Mas o PT que é o contrário. Mas aí, Emílio, só pra te responder duas coisas. Mas antes de mais nada, pra você ter ideia da bagunça que a gente vive no Brasil, tá? O Senado, quando ele recebe o pedido de impeachment do presidente, ele não tem poder discricionário para dizer se apresenta ou não apresenta. Não existe essa previsão legal. Ele tem que apresentar o pedido de impeachment. É assim que as coisas funcionam. E não aconteceu no Brasil. Um outro ponto, quando é que isso aí começa, essa bagunça toda? Quando a gente não tem mais aquele requisito da sabatina para indicação dos ministros do Supremo, da reputação ilibada. Quando a gente começa a botar porque antes ministro Supremo, até quando eu estudei na faculdade ainda, isso aí há 20 anos atrás, 1997, os ministros ainda tinham esse grande nome, né? Nós tínhamos Jarbas, tal, o Nery da Silveira, nós tínhamos grandes nomes lá. Quando a gente começa a ter o pessoal entrando, né, nessa redemocratização, com vínculos pessoais, um é primo do um, é amigo do outro, ele é do meu partido, e aí nós perdemos isso aí. Então, quando a gente tem um dos requisitos que foi necessário para a escolha dos ministros, tá tudo perdido. Eu não tô falando que
precisa ter concurso público para ministro, não é nada disso. Se a gente cumprir aquele fato da reputação ilibada, fazer um escrutínio, igual estão sendo feito com a vida, por exemplo, do presidente da República, nós não vamos ter mais problema aí na indicação de um ministro. O problema é que quando a gente tiver, até hoje, uma Suprema Corte que tem um dono, né? Gilmar Mendes é o dono da Suprema Corte, diz quem entra, quem não entra. Mas tipo o problema é o que ele prometeu e fez de novo, o Conrado. Ele foi, logo depois de ele prometeu ao Sérgio Moro que ia colocar um sujeito como o Sérgio Moro lá, mas acabou colocando, como diz o Ciro Nogueira, o nosso Cássio Nunes, o nosso Cupincha, que ele foi responsável por blindar Aécio Neves e Eduardo Azeredo do PSDB. E é por isso que ele entrou. E o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, do quadrilhão do PP. entrou. É por isso que o Gilmar Mendes aceitou. Não aceitou o Ives Gandra Martins Júnior. Filho lá. Isso não sustenta um petereco. O André Mendonça tá passando problema agora. No final, a pergunta é uma só. Do André Mendonça? Tu vai julgar. Tu vai julgar. Mendonça, vamos olhar agora. Também não vão deixar passar. Ah, não vão deixar. Porque não é do sistema. A princípio. Não vão deixar. Porque, Marinho, não é do sistema. O Gilmar Mendes só vai deixar entrar alguém que pode participar da treta. E que seja, ok, pode ser mais vinculado ao governo. Que não, não cabe. Mas, senhores. Isso é uma visão fatalista, derrotista. Mas esse é o mundo real. Um presidente que não tem peito nem envergadura para bancar. E nem articulação. Mas não é ele que ele não consegue botar. Ele não consegue botar. Não passa nessa batina, não vai. Aí tá. Mas isso aí, achar. Pô, como eu queria que a gente tivesse um grande jurista lá, né? Esses grandes nomes que a gente tem no STF, mas não entra. O STF não vai deixar entrar. Não, então que entrou um Cássio Nunes, porque já teve exatamente esse rebolation de como funciona o establishment. É por isso que ele entra. Quem não for assim, não vai entrar. Quem não é do jogo. É que nem para entrar no pânico. Você acha que é qualquer um que entra no pânico? Tem que entrar no pânico aqui. Tem que aguentar. Tem uma coisa que eu tô fazendo há 2 anos, é isso. Amanhã eu vou explicar um pouco a matéria da The Economist, mas olha que legal. Uma das frases que eles citam é do Milton Friedman, prêmio Nobel de Economia, que fala: uma sociedade que coloca a equidade acima da liberdade vai acabar sem nenhuma delas. E aí ele faz 2 críticas do artigo. Ele chama de progressistas iliberais, que é os caras da esquerda. New left. Então, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Liberal lá nos Estados Unidos é esquerda. Liberal lá nos Estados Unidos é esquerda. E fala, eles se apropriaram disso e eles falam que sabem como acabar com a opressão. E a The Economist fala, não, para acabar com a opressão, você precisa ter o que os economistas liberais, dos quais eu me identifico, falam. É Estado mínimo, liberdade e você ter liberdade de Estado mínimo. Senta lá com o Arthur Lira. Não, eu não sou político. Senta com o Arthur Lira com esse papinho. Vai lá passar a lavatória. Aí ele fala que os extremos são... Eu amanhã vou explicar, vou fazer... Engraçado esses caras, viu? Não, mas a ideia é boa. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Ok, mas a ideia é boa e meu papel é esse. Mas quando todo mundo souber da ideia boa, ao menos nós vamos discutir boas ideias. Mas como nós vamos chegar lá? Tem esse objetivo. A elite, senhores, tem esse apelo. Tu tem que saber as boas ideias, ler os bons livros, saber o que fazer e ter uma espécie de atitude que seja gregária, que vá para o caminho correto, para que tu inspire as outras pessoas. Porque o que ganha as eleições é a massa, não é a elite. E cada um tem seu papel. Os comentaristas têm seu papel, o apresentador tem seu papel. Quem faz oposição, todo mundo tem um papel. Porque se for assim, vai lá e resolve, todo mundo vai virar político. Que é justamente o que eu não quero. Mas vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Furando as bolhas agora. Você que foi lá... Furando as bolhas o quê? O Bolsonaro... Dani Agulha furando as bolhas. Dani Agulha. Dani Agulha. Você vai furar bolo. Aqui a gente tem que furar bolo. Senão a gente vai ficar aqui discutindo só por uma torcida só. Não é. Sabe o que acontece? Você não sabe o que acontece. O cara tem uma ideia bonita. Certo. Ele tem uma ideia bonita. Um ideal. Ele tem um ideal bonito. Eles têm ideal bonito. Eles dão números da Dinamarca. Sim. Os conservadores ingleses. Viagem de executivo. Aqui é Brasil, amigo. Aqui é vai Corinthians. Aqui o jogo é... Não tem vai Corinthians. O jogo é feio. Vai Corinthians. Você vai para Brasília, é só negociata. Sim. Tá bom. Por que você acha que a gente passou o tempo inteiro do governo Lula achando que tudo estava bom? Porque parecia agradável. Porque estava todo mundo comprado. Senhores comprados. Esse salão era todo mundo comprado. O Bolsonaro é campeão de liberação de emenda discricionária. Mas isso não é crime. Mas isso não é crime. Calma. Ele não pagou várias excrescências. Campeão. Meu amigo, mas narrativa, cara, mas uma coisa é dinheiro roubado. Você fortalece o Lula. Mas senhores, parem. Maria, me dá 34 segundos agora, tá? Obrigado. Cronometra aí. Cara, olha só. Tempo.
a política é feita logo rolling, é todo mundo se equilibrando no mesmo pedaço de pau ali, aquele brinquedo americano lá, né? Cara, ali a verba é dada, o dinheiro público indo para os políticos fazerem o apoio à gestão dos seus currais eleitorais. Com o PT era dinheiro do roubo, era da corrupção, comprando para votar com ele, não tinha ideia, não tinha apoio popular, era compra de votos. 34 segundos? Deu certo? 17. Puta, tinha mais 17 é um bom número. Você tem mais 14. O Lula emprestou 31 bilhões para Cuba dentro das 4 linhas. A Dilma comprou a refinaria de Pasadena dentro das 4 linhas. E você menciona aí a deflagração do processo de corrupção e do propinoduto petista. Mas eu quero que revelou isso. Eu quero que o dinheiro brasileiro fique para os brasileiros. Cara, eu quero que o dinheiro brasileiro... Não, senhores. Eu quero que o dinheiro brasileiro fique para os brasileiros. Eu não quero que o dinheiro dos brasileiros vá para Cuba. Eu não quero que o dinheiro brasileiro vá cuidar de Moçambique. Calote, né? Senhores, não, vamos falar uma coisa bem clara como é que funciona isso aqui, né? Você já foi no aeroporto de Moçambique? É bonito. Tem um aeroporto. É muito legal. Tem um aeroporto em Moçambique feito pela Odebrecht. É maravilhoso. Maravilhoso. Mármore Carrara. Senhores, maravilhoso. É o aeroporto de Moçambique. É Odebrecht. Tem lá o... Tem Odebrecht. a cara do Oder. Mas A placa de bronze. Senhores, só se a gente tiver... Temos um minutinho? Temos um minutinho, sim. Tá, então assim, um minutinho só pra gente resumir como é que funciona essa grande corrupção aí, né? O dinheiro brasileiro sai daqui, é emprestado pra Moçambique, tem uma cota de pagamento aí de 10% de propina, ou seja, já fica 10% aqui, só vai 90%. Eles nunca mais começam a pagar e tu acha que esse dinheiro fica lá no Banco de Moçambique, Banco Moçambicano? Claro que não, vai lá pro Deutsche Bank, vai tudo pra Europa. Nem os ditadores põem dinheiro lá do Angola também tem coisa... Você sabe que esses países muito não cooperam com as organizações de lavagem de dinheiro, ou seja, você não vai ter mais nunca mais tu notícias. busca mais tá parado em outros países. E por que tu acha que daí a Europa não busca mais sobre isso aí também, né? Não vai atrás desses ditadores africanos. Muito bem. Então, hoje o programa foi muito bom. Eu não poderei passar, vou deixar para amanhã. Não. Eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar para amanhã. A audiência hoje, hein, Emílio? Mas não dá nem um trechinho. O que tem na caixa preta? É o Conrado. Não, amanhã é o Abduch. O que ele disse? O Marinho, Assistir. Eu sempre vou falar passeata, né? Passeata é muito velho. Os caras pintados. Eu sou conservador. Conservador. A manifestação do Marinho é dia 12. Ele vai de Dória. Tá lá. Eu não sei com que... Ele vai de calça apertada. Eu não sei com que... Eu não sei o que eles vão pedir. Salvatore Ferragamo. Camisa do MBL. Eles vão pedir... Aliás, vocês ficam tentando criar... Não são da Vibrecan. O encontro vai ser no Ricardo. Passaram o programa inteiro falando de Leblon, vinho, coisa cara, sofisticação. Coisa boa. Moralizando perfume, coisa boa. E aí sempre fica o Magal lá, bota o cortezinho na minha carinha aqui, né? Mas quando o Bolsonaro, o turrão autêntico, tava precisando de uma casa pra fazer a campanha, aí ele procurou o seu Airbnb do Bolsonaro, bonitão. Vocês estão de sacanagem. É verdade, quando ele tava correndo o risco de ficar inelegível, aí ele procurou os sofisticados aqui. Que hipocrisia. Mas o Dória, a primeira vez ontem, pediu impeachment. E vou dizer mais. Nossa, agora vai, hein? E vou dizer mais. É um posicionamento. O Bolsonaro roubou a cozinheira do Marinho. Só por isso eu fico... Imperdoável. Só por isso é imperdoável. É imperdoável. Eu concordo com você. Exato. Concordo. Não se rouba a cozinheira. Não, ele come pouco leite condensado. Meu irmão, ele viu uma caprese e um croquete e ele começava a chorar. Ele gosta das coisas boas da vida. Ninguém é de ferro, Marinho. A burrada Ninguém é da de sociedade. Tem que aproveitar, né? É um tapa na trufa. Uma caprese, hein? Uma boa azeite trufado. Deixa eu falar sério agora. Que coisa, hein? Muito bem. Conrado, eu queria agradecer sua presença. Obrigado. Quero agradecer sua presença. O que a gente pode deduzir de tudo isso, de tudo que a gente está passando, desse papo todo, é que pra gente não vai ser fácil. E vai até 22. E vou dizer uma coisa pra você. Pra ter esse Brasil que a gente quer, vai custar caro. Sim. Vai custar muito caro pra todo mundo. E a gente que vai pagar a conta, não vai ser o... Conrado, obrigado. Boa. Obrigado a todos aí. Você entra lá no... @Fernando Conrado no Instagram. Boa. Será um prazer recebê-los lá. A gente discute política, filosofia, comportamento, conhecimento geral, tudo lá no meu Instagram. Todo dia, muitos stories, muitos destaques para vocês lá. Boa. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Eu queria discutir com você, queria falar do Setembro Amarelo aqui. Podemos marcar outro dia, eu venho semana que vem, não tem problema. Você pode vir? Eu venho quando vocês quiserem. Mas tem que ver ao vivo que é mais legal. Nós vamos falar sobre isso, sobre essas mudanças. Obrigado, viu, Conrado? Obrigado a vocês, é sempre uma honra.